Amém, irmãos. Eu sempre gosto de fazer uma analogia a respeito dos materiais de apoio, né? Que são os da editora Vento Sul aqui. Quem que não gosta de pão? Todo mundo gosta de pão, né? Por isso que os irmãos estão tudo com triglicerídeo alto. Mas esse pão é o pão vivo que desceu do céu. Esse não dá triglicerídeo, nem colesterol, nem nada, né? Mas se tiver ali uma geleia junto no pão, não fica... O pão não parece que não vai mais rápido? Tu até se excede um pouquinho, né? Tem um queijinho, uma mortadela, né? Lá no sul a gente chama de morcilha, chimia, né? Parece que o pão não vai mais. Pois é, irmãos, o pão é esse que sustenta, né? Mas esses materiais de apoio é esses, a chimia, a geleia, a manteiga, o recheio, que traz assim uma proximidade assim de você entender um pouquinho mais as escrituras, né? A gente sempre diz, a geleia não substitui o pão que alimenta, mas se tiver uma geleinha vai, né? Então esses materiais são esses apoios assim, né? Para você assim, crescer mais rápido, né? Porque obviamente a pessoa diz, tô com depressão, tá? Aí a gente diz, lê a Bíblia. São 66 livros, são muitos versículos, a pessoa ela vai demorar muito para encontrar assim, aqueles versículos chaves, uma explicação chave para livrar ela da depressão. Ela já se matou. Agora, se você chega, tem um livro que nós chamamos de Livros da Depressão, quando você pega esse livro e dá para a pessoa, ela vai direto nas porções bíblicas e se alimenta para se livrar da depressão. É mais rápido, sabe? Eu, na época, não era livro, na época era fita cassete, viu? E eu nem sou tão velho assim, mas era fita cassete. E eu me libertei rapidamente quando comecei a acessar aquele material, né? Falava sobre a cura interior básica, a cura interior aprofundada, né? Então fica essa dica, é importante você acessar esses materiais aí, para aumentar a velocidade de você se libertar de tantos pavores que você enfrenta, né? Amém? E hoje, se você tem um amigo, por exemplo, que está lá com depressão, né? Um parente que está com depressão, aí você pega e dá uma Bíblia de presente para ele, você acha que ele vai ler? Não vai ler. Agora, se você pega um material com um nome específico, livros da depressão, em 3 dias ele lê todo o material e o material te empurra para a Bíblia. Então é uma estratégia que Deus está dando aí, né, nesses últimos momentos para acelerar aí o nível de crescimento, a maturidade espiritual e libertação, né? Irmãos, vamos abrir novamente aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 20. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto assim, revelador no que tange a um esclarecimento sobre a existência de um Deus na Terra, que hoje a maioria dos crentes não sabem disso, né? Eles estão cultuando um Deus, estão adorando um Deus diferente do Deus da Bíblia. E a gente precisa descobrir que Deus é esse que eu preciso enxergar na Bíblia para eu não perder tempo assim na nossa vida temporal e não ficar de igreja em igreja, igreja em igreja e eu nunca me encontro, né? Olha só no versículo 20, Lucas 10, vamos ler juntos. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha como é o retrato, irmãos, de um crente dentro de uma igreja. Ele se alegra porque foi curado de uma enfermidade. Ele se alegra porque trocou de carro. Alguns se alegram porque trocou de cônjuge, olha só, né? Mas eles se alegram por muitas coisas naturais. E eles não se alegram porque Deus mandou o Filho dele para substituir de uma condenação eterna. E é por isso que os crentes hoje estão desanimados, estão entristecidos, e diante das provas, quando aquela prova não se resolve, ele muda de igreja.
ele para de ler Bíblia. Ele já não é fiel no conhecimento espiritual que ele recebeu durante a sua peregrinação naquele lugar. Ele já briga, já xinga, porque a alegria desse crente não é porque ele é filho de Deus. É porque ele recebeu um benefício natural que tem início, meio e daqui a um pouco termina. E aí ele está triste de novo. E aí ele corre atrás de oração, atrás de profeta, atrás de pastor, atrás da igreja, para resolver o problema pessoal dele. Mas nem todos os teus problemas pessoais Deus vai resolver, porque a origem daquele problema que você tem é por tua insubmissão ao Cristo, pela independência a Cristo. E como que Deus vai resolver o problema cuja origem é da rebelião de uma pessoa que conhece e não pratica? É óbvio que Deus não vai resolver, irmãos. Porque se Deus resolvesse, no teu coração ia surgir um sentimento: Deus está me aprovando do jeito que eu sou. Avarento, rebelde, egoísta, mentiroso, maligno, pervertido. Não, então Deus não vai abençoar. E olha que a alegria dos crentes hoje na terra não é porque eles receberam a natureza divina e agora o Senhor quer viver através deles. Não, a alegria deles ainda está em ter vitória natural, irmãos. Resolver problema natural. Percebe, irmãos, que Lázaro, por exemplo, estava com uma enfermidade e morreu. Estava com um problema. A família toda ficou desamparada, ficou triste, chorava. Maria e Marta choravam. Chegou Jesus Cristo. Resolveu o problema deles, não resolveu? Lázaro ressuscitou. Só que essa bênção natural, ele não está vivo hoje. Lázaro terminou a vida temporal dele e morreu de novo. E Jesus não estava ali para resolver agora. E se a minha alegria não está, irmãos, com a identidade certa, eu vou viver correndo atrás de bênçãos naturais, né? E hoje o cristianismo está lotado de gente cheia de esperança e absolutizaram que a vida deles na igreja é em conquista natural. Conquista trabalho, conquista filho, conquista cônjuge, conquista troca de carro, conquista casa, conquista cura da enfermidade. Não, a nossa alegria é muito mais além e um pouco complexo. E a gente precisava entender um pouquinho mais sobre isso aí. Então agora eu quero que os irmãos abram lá, Atos capítulo 17. E hoje o tema do nosso compartilhar está em cima do verso 23. Atos 17, verso 23. E eu quero dizer para você, se você sair entendendo o que Deus quer falar conosco hoje, você vai dar um avanço no que tange a ajustar a tua relação com Deus, que foi o tema aí que a Natália falou do nosso culto mundial, né? Então, olha só. Atos 17, verso 23. Vamos ler juntos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, essa mensagem de hoje a gente vai discorrer aqui e nós vamos então conhecer esse Deus estranho, porque o Deus que quer que eu conheça da Bíblia está muito diferente do Deus que hoje os crentes conhecem. Vamos ver como é que é o Deus da Bíblia. Lembra de Adão e Eva antes da queda? Eles conheciam um Deus verdadeiro. Aí você vai ver, não tinha problema de relacionamentos, não tinha problema financeiro, não existia morte, não tinha doença, por consequência, maldição não tinha naquele lar. Não tinha conflitos, não tinha câncer, não tinha diabetes, não tinha colesterol, não tinha nenhum tipo de enfermidade que hoje assola e gera no nosso coração muita ansiedade e medo, e até muitos são recolhidos por tais doenças. Mas Adão e Eva conheciam um Deus verdadeiro. Quando eu conheço o Deus verdadeiro, sabe o que flui na minha vida? Cultivar e guardar, trabalhar e servir. Eu não tenho tempo mais para mim.
Quem conhece o Deus verdadeiro não tem tempo mais para si. Não consegue pecar mais, entende? Porque hoje o cristianismo tem muito tempo para si. Por isso que peca. E por isso que deixa o Senhor sempre em segundo, terceiro, quarto plano na sua agenda mensal, diária, semanal, né? Mas quem conhece o Deus verdadeiro, desfruta daquela experiência de Adão e Eva antes da queda. Nada atormentavam eles. Esse Deus o cristianismo não conhece mais. É um Deus desconhecido. Porque hoje o crente, quando passa por um vale da sombra e da morte, se esquece de Salmos 23, 4. Não temas, porque eu estarei contigo. Hoje o crente, quando passa por um vale da sombra e da morte, que pode ser na área financeira, pode ser na área conjugal, pode ser na área da saúde. Irmãos, é o maior fiasco. Parece um porco quando vai para o matador. Lá no sul a gente tinha criação de porcos também lá. Então quando a avó decidia, vamos matar aquele porco que está mais gordinho, aquele porco parece que ficava sabendo. Uma semana antes ele já começava a gritar. Bom, então quando ele viu o fio da faca do vô lá, que era aquelas facas de açougueiro, né, com o cabo branco, bem fininho, o bicho saía, pulava para um lado, pulava para o outro, maior fiasco. Hoje os crentes estão mais ou menos assim. Eles desconhecem o Deus Todo-Poderoso que está dentro deles. Lembra lá da época de Noé, irmãos? Como a Natália falou, Noé foi uma geração que não tinha o que nós temos hoje. Culto nas casas, gente. A época de Noé não tinha uma Bíblia como essa, não tinha materiais como esse, não tinha uma tecnologia para gravar, para você reprisar depois até aquilo fazer parte do teu organismo, aquela comida. E o Deus desconhecido chegou e falou com Noé: não aguento mais ver essa geração, o pecado dessa geração. Noé, mas contigo eu vou fazer uma aliança. Olha só, quando você aceitou Jesus Cristo, foi a mesma coisa que a experiência de Noé. Deus disse, eu não aguento mais tudo do jeito que tu está. Aonde tu vai só cheira pecado. Mas vou fazer uma aliança contigo. Edifica uma embarcação e salva tu e a tua família. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém? E o que aconteceu com Noé? Noé ficou 100 anos, irmãos, edificando uma embarcação, numa época que não chovia há muitos anos. Seco, deserto. Ele estava lá edificando aquela embarcação, né? E as pessoas passavam, parentes, amigos, colegas de trabalho, sei lá, olhavam assim, está louco Noé. Hoje Deus chama um cristão, faz uma aliança com a gente para você ser usado como instrumento na mão de Deus para edificar. Hoje a embarcação é a igreja de Jesus, né? Edificar a igreja de Jesus Cristo. Nós perdemos amizade, perdemos família, as pessoas não querem mais a gente, porque acham que a gente ficou louco, né? Que fizeram lavagem cerebral, né? Mas percebe que quando aperta, eles lembram de você para orar. Mas você é louco, fizeram lavagem cerebral, agora tu não quer mais. Mas quando aperta, eles ligam para você, mandam o WhatsApp e pede oração lá para a tua igreja lá, que a coisa está feia. E tu vê que naquela época, irmãos, esse Deus estranho hoje conseguiu capturar o coração e a mente daquele homem, e aquele homem largou tudo, conseguiu convencer a esposa, 3 filhos e 3 noras, e gente, ficaram 100 anos, hoje a gente não vive 100 anos mais, né? 101, 102 ali, mais do que isso, acho que nem consegue mais, né? 70, 80, 90, por ali. E veja só, aquele homem abandonou 100 anos da vida natural dele, só para trabalhar para Jesus. No dia que houve o juízo, quais foram os únicos que foram salvos? Aqueles que aceitaram a proposta daquele Deus estranho. Hoje a gente faz uma pregação dessa, que eu quero dizer, os crentes hoje não conhecem esse Deus. É um Deus desconhecido deles aqui. O apóstolo Paulo estava entrando em Atenas lá, e olhou para um lado, olhou para o outro, uma cidade totalmente idólatra. Tinha poste-ídolo para tudo que era coisa, para ganhar dinheiro, para fertilidade, para cura de gripe, para cura de câncer. Tinha um Deus para cada coisa. O apóstolo Paulo olhou aquilo ali e viu lá um altarzinho escrito assim, ó, ao Deus desconhecido. Hoje, irmãos, existe pregação para prosperar a tua vida financeira,
Existe uma pregação para curar a tua enfermidade, existe uma pregação para resolver teu problema conjugal, existe uma pregação para fazer tal coisa na tua vida. Isso parece feitiçaria evangélica. Ninguém prega mais que o Deus desconhecido é o teu Senhor e tu é servo, e que agora tu tem que te entregar para Ele, porque as demais coisas Ele vai te alcançar, se assim você atender esse chamado. Você não precisa pedir mais nada para ninguém. Você só precisa se entregar para Deus, e mediante essa entrega, Deus é responsável pela tua vida. Porque Ele diz que esses demônios que atacam a gente, Ele diz assim, ó, tu é minha igreja e as portas do inferno não vão chegar perto de ti. Não vão prevalecer. Mas aí o apóstolo Paulo chegou, né, e olhou ali, passando, observando os objetos do vosso culto, encontrou também um altar. Então assim, ó, dentro do movimento que a pessoa participa, Deus está ali, mas é desconhecido dela. Mas está ali dentre tantos outros deuses junto. Aí gosta desse pregador, gosta desse louvor, gosta daquele levita, gosta desse horário, gosta de... Hoje os crentes estão fazendo a sua própria agenda, irmãos. Está errado. É Deus que tem que fazer a tua agenda. Porque imagina se tem no hospital lá alguém lá que Deus quer recolher. Mas antes de recolher não pode, porque se ele recolher daquela situação ele vai para o inferno, não é salvo. Aí Deus te dá um sonho. Aí tu diz, não, mas é 3 horas da manhã. Ah, amanhã às 10 da manhã eu vou lá. Aí Deus fica então te esperando. Mas para Ele não é teu Deus? Ele é o meu Deus. Ele não pode me esperar. Porque vai que Ele me espera e Ele fica chateado comigo assim, não, então eu vou pegar outro, vou botar no teu lugar, e a partir de hoje então não temos mais nada a ver contigo. Tu está perdido. Nada mais vai frutificar na tua vida. Mas o que a gente quer hoje nos movimentos? Uma palavra de revelação. Com quem eu vou casar? Aonde eu vou trabalhar? Aonde eu vou morar? Não é assim? Não, mas isso não é o Deus desconhecido. O Deus desconhecido, Ele quer se revelar para você. O apóstolo Paulo, né, estava ali no meio, aqui no versículo, abre ali em Atos 17, versículo 16, ó. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, no seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então quer dizer que aquele movimento, porque, irmãos, não existe mais de uma igreja na cidade, sabia? É uma igreja em cada cidade. Não existe 2 igrejas. Só existe uma igreja. E sabe qual é que é o nome dessa igreja? É a Igreja de Jesus. E sabe onde é que ela está? Dentro do teu coração. Ela é única. Ela não existe 2. O homem que inventou igreja A, igreja B, igreja C, e convenceu você a se dividir do corpo de Cristo. Mas não existe 2 igrejas numa cidade. Lembra lá em Apocalipse? A carta a 7 igrejas. Uma igreja em Éfeso. Uma igreja em Laodiceia. Uma igreja em cada cidade, irmãos. Aqui em Ouro Fino só existe uma igreja. E sabe onde é que ela está? Olha para o lado, teu lado. Está aí ela. Ela é a única igreja. Fora disso, é que o apóstolo Paulo chegou e viu naquela cidade muitas organizações, cada uma puxando para um lado, competindo, brigando, te enganando, te iludindo e trazendo uma mensagem assim bem distorcida, porque o Senhor nunca disse, irmãos, que Ele veio resolver o teu problema financeiro. Ele veio te tirar da natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa não sabe lidar com dinheiro. Por isso que tu está quebrado. Então, qual é o propósito de Deus, o plano de Deus, a propagação do Evangelho do Reino? É te tirar dessa vida natural e caída para tu prosperar financeiramente. Porque a nova vida é a única que sabe administrar dinheiro. Ele não sabe colocar dinheiro naquilo que não é pão. Ele tem sabedoria de Deus para lidar com dinheiro. Então, não tem na Bíblia, irmãos. Você não vai conseguir encontrar que Jesus Cristo morreu na cruz para resolver o teu problema conjugal, porque tu não consegue suportar teu marido, tua esposa. Vocês têm incompatibilidade de temperamento. Não, Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para tirar você da natureza pecaminosa, porque imagina dentro de 70 metros quadrados, que é uma casa normal, 2 pessoas, 7 nações inimigas numa, 7 nações inimigas noutras, são 14 nações que lutam entre si, brigam.
É claro que aquela casa não é mais casa, é uma trincheira. Estão numa batalha espiritual. E aí eu vou para a igreja e peço oração. Para o meu marido se converter. Né? É sempre assim, o cônjuge sempre fala mal do outro. Né? A minha esposa tem que mudar, pastor. Ora para minha esposa, tem que mudar. Não, eu vou orar para Deus te tirar dessa tua vida natural. Porque Jesus não veio para resolver o problema conjugal. Jesus veio para te tirar dessa natureza pecaminosa, porque quem vive a natureza pecaminosa está sempre com litígio, irmãos. Já casou 3, 4, 5, 6, 10 vezes. E aí ela acha que o problema é o cônjuge que ficou para trás. Não, o problema é uma natureza pecaminosa que está ali dominando naquela vida. Deus nunca vai abençoar. Ora para eu me curar dessa enfermidade. Tu acha que Jesus Cristo morreu na cruz para curar você de uma enfermidade? Para você ficar curado e ir para o mundo gastar a tua saúde com bebida? Com droga? Não, irmãos. Então o problema não é a enfermidade. O problema é que você está vivendo... A tua vida é preciosa, o teu tempo é precioso. Você está vivendo a vida pecaminosa e Deus jamais vai abençoar a vida pecaminosa. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para abençoar a natureza caída. Ele veio para condenar a natureza caída, para julgar a natureza caída e tirar você dessa vida caída. E viver a nova vida. Mas por que você não ouve isso nas pregações? Porque isso não faz do pregador popular, entendeu? O que o pessoal quer? Vamos falar em língua, vamos gritar, vamos rodopiar. Irmãos, falar em língua não muda caráter. Rodopiar não muda caráter. Cura da enfermidade não muda caráter. Caráter é quando você recebe a luz e mostra que você está em apuros se continuar vivendo essa vida pecaminosa. E aí sim você começa a ter forças para mudar de vida. Aí o apóstolo Paulo olhou e viu uma cidade totalmente dominada pela idolatria, que era Atenas. Quem era que morava em Atenas? Os gregos, né? E eles eram especialistas no conhecimento, os filósofos. E até cita aqui, versículo 18, E alguns dos filósofos epicureus, quem eram os epicureus, irmãos? O foco deles era o seguinte, era o prazer natural. Esses filósofos, assim, eles não acreditavam na intervenção divina. Eles só queriam viver o natural. Hoje o cristianismo tem tanto conhecimento que a pessoa que tem tanto conhecimento, que detém tanto conhecimento, ela acha que pode viver o mundo natural e que o conhecimento faz dela santo. Não. O que te santifica não é o conhecimento. O que te santifica é você obedecer o conhecimento. Aí quando você conhece sobre o perdão, né? Aí está com o coração amargurado e pesado, porque está com perdão retido e não perdoa o ofensor. Tá. Tu sabe disso, tu conhece Mateus 6, 14 e 15. Aí tu prega, as pessoas que estão ouvindo assim, tia, esse cara é santo. Não, é um conhecimento. Aqui, é esse filósofo aqui, epicureus, eles tinham conhecimento, mas eles não se humilhavam para perdoar e nem para pedir perdão, porque eles não acreditavam que Deus poderia intervir a favor da pessoa quando praticava um princípio espiritual. E hoje o problema do cristianismo não é pregações. O problema do cristianismo é que aquilo que sai da boca da liderança, as pessoas não conseguem extrair o princípio espiritual para obedecer. Porque talvez nem quem prega está conseguindo liberar com entendimento o princípio. Então, muito conhecimento. Os epicureus, tá? E os estoicos aqui, eles representavam aqueles que se preocupavam só com as coisas de virtudes naturais. A eloquência, o dom natural, de oratória, de canto, de coisas naturais, entende? Então, eles não conseguiam, irmãos, adorar a Deus, porque a palavra adorar a Deus significa assim, a palavra adoração significa o seguinte, dependência de Deus. Quando tu depende de Deus, a verdadeira adoração manifesta. E para depender de Deus, conhecendo o princípio e colocando em prática, ali apareceu a verdadeira adoração.
Amém? Então, olha só. Em alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Estava falando de Paulo, né? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então eles estavam entendendo que Jesus Cristo era mais um outro tipo de Deus, que eles iam colocar ali no altarzinho. Então agora vamos adorar mais esse aqui. Não, o apóstolo Paulo começou a dizer: não, gente. O Deus que vocês estão tentando adorar, tentando servir, então olha como é que está o cristianismo, para ver se não é uma fotocópia dessa cena. Atenas, eles obedeciam um pouco a esse Deus conhecido e um pouco aos outros deuses. Não está assim o cristianismo? Hoje, como é que estão os crentes hoje? Eles só obedecem a Deus quando eles vão receber algo para beneficiar eles. Aí eu obedeço. O quê? Estão dizendo que é para eu perdoar, para ter paz? Eu vou ter paz? Vai. Então eu vou adorar a Deus. Não, irmãos. A gente tem que perdoar porque é mandamento de Deus. Se Deus vai trazer paz para ti, glória a Deus. Se não trazer agora, ou trazer amanhã, ou não trazer, não muda nada. Porque tu não foi recriado por Deus. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar essa condição de você escolher o tempo e o modo de servir a Deus. Eu só sirvo a Deus quando eu quero. Quando eu acho que posso. Não, mas tu não tem isso. Tu serve a Deus sempre porque Deus é teu dono, Deus é meu dono. Você já viu uma criança de 2 anos governar um pai de 40, 50 anos? Eu já vi, mas está errado. Uma vez eu fui no mercado, uma criança de 2 anos pegou um salgadinho no caixa. E o pai e a mãe: não, filho, não, filho, não. Pá, foi um choradeiro só, né? E o pai e a mãe cederam. O cristianismo está assim. O demônio não tem poder nenhum sobre você, porque você tem Cristo, que é 40 anos, um exemplo, e o demônio tem 2 anos, mas o demônio bate o pé, bate o pé, bate o pé, e você esquece o Cristo e cede ao demônio. Só que isso tem uma paga para aqueles que cedem a demônios. Porque esse demônio ele veio para te matar, para te roubar e para destruir. Como que está o testemunho dos crentes hoje? Está uma vergonha. Eles não têm posicionamento, irmãos. E Deus não consegue abençoar um povo. Imagina nessa cidade, eu não sou daqui, faz poucos anos que eu estou aqui, né? Mas os irmãos nasceram, a maioria aqui. Aí vou perguntar para os irmãos: quantas igrejas tem aqui que pregam a Bíblia? Muitas, muitas, eu não sei quantas, mas muitas, né? Só o princípio católico tem umas quantas. Eles existem, eles deveriam pregar a Bíblia. Cristãos tem batista, metodista, tem adventista, deve ter também aqui. Então, acho que tem todas as placas, né? E cadê a cidade que não está convertida? Mas algo está errado. Mas se tu for analisar assim, a gente tem experiência, porque a gente vai fazer um evangelismo, tu vai falar de Jesus para uma pessoa assim: não, eu já vou em tal igreja. Aí tu vai falar para outra: não, eu já sou cristão. Aí tu vai falar para outro assim: não, eu sou líder espiritual, sou pastor. Não é assim? Aí eu fico pensando assim: mas algo está errado, gente. Aí tu vai, tem uma zona aqui da cidade que é assim, eu não sei se é a zona norte ou zona sul aqui, que tem assim, ó, tem uma boca de fumo, uma em cada quadra, né? Não sei como é que é, a gente fez uma vez um evangelismo lá embaixo lá. É. Aí tem um monte de gente com privação, um monte de gente com depressão, um monte de gente assim, crianças já traficando, gente. E tem um monte de igreja na cidade. Mas sabe como é que as igrejas elas entraram nessa filosofia aqui? Elas não acreditam na intervenção divina. Porque Deus quer usar elas, elas não deixam. Porque o movimento da igreja tinha que ser como nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos, de casa em casa. Para Jesus chegar nessas pessoas assim que elas não conhecem esse Deus aqui desconhecido. Hoje eu vou dizer para vocês, os cristãos não conhecem esse Deus que Paulo prega. Porque esse Deus que Paulo prega, que é a proposta desse trabalho que a gente está aqui nessa cidade, irmãos, é esse Deus que quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados lá na fornalha ardente, eles continuaram dando testemunho de Deus. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele continuou dando testemunho de Deus.
Quando Elias lá foi atacado lá, que Jezabel queria matar, ele continuou dando testemunho de Deus. Quando os assírios estavam tentando atacar lá o profeta Eliseu, Eliseu continuou dando testemunho de Deus. É esse Deus desconhecido que Paulo estava mostrando para aquela igreja em Atenas. Hoje o problema não é conhecimento de Bíblia. Hoje o pessoal tem agora até diploma, né? Teólogo, né? Então Pedro não estava aprovado, porque Pedro mal sabia ler, acho que nem sabia ler direito, né? Mas o Deus que Pedro conheceu, irmãos, é o Deus que a Bíblia quer que você conheça. Um Deus que te mande, que te governe, para você conseguir desfrutar das bênçãos. Esse Deus que Jesus veio nos ensinar, que não importava as circunstâncias que Jesus estava enfrentando, estava perseguido, estava sendo caluniado, eles queriam matar Jesus em alguns episódios, Jesus nunca deixou de pregar o Evangelho e se posicionar. E esse Deus conhecido conseguia usar Jesus Cristo. E Jesus não tinha medo de fariseus, de escribas, de ninguém que queria afrontar Jesus. Mas hoje, irmãos, hoje tu vai nas escolas mesmo, tu fica com medo de pregar Jesus abertamente nas escolas, porque não pode, o sistema não deixa mais. Mas sabe por que o sistema não deixa? Imagina um sistema caído, irmãos. Nós estamos numa democracia. O que é a democracia? É o demônio usando pessoas. E a gente acha que é liberdade de escolha. Não, hoje o sistema diz, né, que é democracia, né? Mas tu não tem liberdade de falar de Jesus para as pessoas, mas daqui a um pouco tu vai ser totalmente censurado de várias maneiras. Você sai com a Bíblia vai ser preso. Entende? Democracia é demônios usando a mente das pessoas. E você vai deixar isso acontecer? Você não pode deixar. Você é filho de Deus. Você tem que conhecer esse Deus que Paulo diz assim, ó, vocês estão desconhecendo, vocês estão adorando esse Deus desconhecido, mas também estão adorando todos esses outros deuses. O Senhor não morreu parcialmente por você. Ele absolutizou o corpo dele, santo, justo e puro, e morreu todo. Então Ele quer a tua mente, Ele quer tuas mãos, Ele quer tuas pernas, Ele quer teu coração, Ele quer tudo. Só que hoje os crentes, irmãos, pela experiência que a gente tem de observar como está andando as coisas, a pessoa tem medo de perder posição, tem medo de perder coisas naturais. E acaba se moldando a um sistema satânico, porque tem medo de perder às vezes até um salário, uma garantia de salário, uma garantia de moradia. Irmãos, você não pode ter medo dessas coisas, porque o Senhor que te ganhou, Ele é dono do ouro e da prata, e é dono do céu e da terra, e Ele é dono até dos demônios. Tiago 2,19 diz assim, olha só o que ele diz assim, ó, tu crê que Deus exista? Ah, pois é, os demônios creem e temem. Satanás e os demônios, os espíritos malignos, eles conhecem esse Deus, irmãos. Para mexer na tua vida, eles têm que pedir autorização para Deus. Hoje as pessoas têm medo. Vamos morar lá naquela casa lá, espírita. Não, tenho medo. Vamos morar lá naquela casa lá, onde eles invocam demônios. Eu tenho medo. Mas medo do quê? Você não é filho de Deus? É os demônios que têm que ter medo, porque eles são trevas e você é um candeeiro, é uma luz que vai entrar naquele lugar e as trevas vão ser dissipadas. Nós tivemos uma experiência, nós oramos para um lugar aí bem trevoso. Aí eu comentei com alguém, a pessoa ficou atônita, assustada. Assim, mas o que vocês entraram lá dentro? Sim, mas qual é o problema? Nós somos filhos de Deus, gente. Se Deus mandou, tem que ir. Entende? E olha o que ele diz aqui no versículo 19. Então, tomando-o consigo, levaram a Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Irmãos, tem que pregar essa nova doutrina para os crentes. Porque os crentes ainda estão com aquela doutrina lá da filosofia humana. Porque se um homem não mandar, não dirigir, ele não vai. Não, irmãos, esse Deus já disse que você tem que se consagrar. Esse Deus já disse que você tem que falar dele para as pessoas, que é o gerar. Esse Deus já disse que tu tem que cuidar de uma pessoa, tu tem que cuidar do rebanho, tu tem que cuidar da tua família, tu tem que cuidar do teu marido, mas não cuidar para você, cuidar para Deus. Então, se você vai cuidar para Deus, tem que botar o Deus dentro dessas pessoas. E hoje os crentes não estão fazendo isso, porque eles não conhecem o Deus que morreu na cruz por você.
E é por isso que a gente está assim, ó, servindo a Deus parcial. A gente está servindo a Deus, sabe quando? Domingo. Culto de domingo. A gente vai lá no culto. A gente está servindo a Deus. Tá, mas o resto da semana? Não. Deus está desconhecido do cristianismo. E ele segue dizendo aqui: posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem ser isso. Uma vez eu fiz um culto lá no Rio Grande do Sul, terminou o culto, a irmã era de uma denominação, e ela chegou e disse para mim assim: pastora, eu não gostei do culto. Gente, naquele culto foi um culto assim que eu recebi muito de Deus. E por quê, irmã? Não, porque não teve assim aquele fogo. Aí eu disse, mas o que é o fogo que tu sente? O que é o Pentecoste? Eu quero saber. Porque para mim Pentecoste é tu liberar a palavra que te leva para a cruz. Não, mas assim, não teve nenhuma revelação. Eu saí de casa e disse assim: Deus, eu quero ir no culto hoje porque eu preciso de uma revelação. Como que eu vou resolver tal problema? Assim, né, irmã? Então está no lugar errado. Porque o teu problema, tu está com problema porque tu está vivendo uma vida de natureza pecaminosa. E a igreja veio para revelar que essa natureza pecaminosa existe e mostrar as características de como ela te usa. Agora tu sabe que ela existe, tu sabe como ela te usa. Agora sai dessa posição. Mas quer culto mais ungido do que esse? Aí tu entra num ambiente que é para pregar contra a natureza pecaminosa, aí tu ouve pregações te dizendo que tu é uma bênção. Tu já ouviu? Tu é uma bênção, irmã. Deus está me mostrando que tu é uma bênção. Que bênção, tu julga as pessoas, tu faz fofoca das pessoas. Tu passa as pessoas para trás, tu não fala de Deus para as pessoas, tu não dá testemunho de Cristo. Como é que tem uma bênção? Então algo está errado. Hoje os crentes não conhecem o Deus da Bíblia. Sabe esse Deus, irmãos, que supre você em todas as suas necessidades, como Elias, né? Que Deus te mandou, Elias vai para tal lugar. Elias não perguntou se ia ter carro, se ia ter casa, se ia ter comida naquele lugar. Elias foi. E chegou lá, a sede veio. E Deus chegou e fez brotar água no ribeiro para ele. E a fome veio. Deu vontade de comer um pãozinho. Aqui vocês chamam de pão francês, né? Lá no sul a gente chama de pão cacetinho, né? Aí Elias deu vontade de comer um pão cacetinho. Aí Deus chegou lá e mandou os corvos trazer migalhas de pão. Os corvos trazer pedaços de carne. Não, se não vindo uma pomba eu não aceito, né? Não, então você não conhece o Deus que te criou e que te absolveu na cruz do Calvário. A gente quer maneiras de receber a bênção. E Deus quer te dar uma bênção por aqui. Não, tu quer por aqui. Não. Então nós não conhecemos o Deus da Bíblia. Amém? Aí você vê os apóstolos, né, irmãos? Olha o que esses homens assim, ó. Pedro conheceu Jesus, Pedro estava trabalhando lá na cooperativa de pesca, um dos melhores líderes de pescador, tinha o salário dele e tudo. E aí Jesus Cristo passou por ele, olhou para ele, imagina, Jesus passou por Pedro e deu uma piscadinha para Pedro. Pedro, a partir de hoje vão ser pescadores de homens. O que aconteceu? Pedro conheceu Deus, largou tudo, irmãos. Não ficou preocupado com coisas para trás. Ele largou tudo, foi trabalhar para Deus. E Deus abençoou aquele homem. Entende, irmãos? Depois vocês terminam no YouTube lá para ver o desfecho. Deus abençoe. Tá, deu, né, gente? Vai sair todo mundo agora. Amém, irmãos? E ó, Paulo, depois que caiu por terra, e quando olhou aquela visão, né, e ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus chegou e exortou ele: tu é aquele que tu tem me perseguido. Naquele momento, irmãos, Paulo largou tudo. Não ficou preocupado mais com a conta bancária dele, não ficou preocupado lá com coisas naturais. A partir dali ele entregou a vida para Deus. E é porque ele entregou a vida para Deus que essas gerações futuras estão lendo as cartas dele. E que nos traz ânimo e força
e nos ajusta a nossa vida espiritual. Amém? Aí você vai ver Estevão. Aí Jesus, oh, Estevão, vamos lá. Estevão largou tudo. Mas Estevão, vou dizer assim, tu vai morrer a pedrada, viu? Não tem problema. Eu estou conhecendo esse Deus. Vale a pena. Enquanto você não conhecer o Deus da Bíblia, você nunca vai achar que vale a pena servir ao Senhor. Você sempre vai colocar outras coisas na frente, achando que essas outras coisas podem te redimir. Pode ser a tua redenção financeira, conjugal e saúde. Nada te redime, irmãos. É só Deus. Se você não servir a Ele, você não consegue fazer parte dessa redenção. Amém? Então hoje os crentes estão tudo em consignação. Eu só sirvo a Deus se o Senhor me servir. Não existe isso. Você está no lugar errado, então. Você não pode participar, então, dos benefícios da cruz de Cristo, se você pensa isso, irmão. Você tem que servir ao Senhor de forma incondicional. Quando isso cair na nossa mente e brotar como vida, você vai ver que Deus poderoso tu serve. Esse Deus poderoso que tu serve, Ele é tão poderoso, irmãos, que certa vez Jesus Cristo atravessou o mar da Galileia, chegou lá em Gadara, tinha 2 gadarenos lá que moravam lá no sepulcro, lá no cemitério. E eles eram acorrentados porque ninguém conseguia suportar eles. E quando Jesus chegou assim na porta do cemitério ali, aqueles 2 gadarenos já vieram correndo, né, cheio de ira, espumando pela boca. Quando olharam os discípulos assim, tá tudo bem. Mas quando eles olharam para o lado e viram Jesus Cristo, eles se prostraram e disseram assim: ó filho de Davi, que temos nós contigo? Tu vieste nos atormentar antes do tempo. O Deus Todo-Poderoso que está dentro de você é um tormento para as trevas. As trevas não conseguem ficar perto. Então, se você está com uma área, irmãos, que está te atormentando, é porque tu não conheceu esse Deus. Ele está estranho para você ainda. Porque quando a vida financeira está nos atormentando, quando esse Deus estranho chega perto da vida financeira, esses demônios correm por 7 caminhos diferentes. E Deus começa a te prosperar. Quando a tua saúde, né, está te atormentando, não é Deus que está fazendo isso, irmãos, porque Deus é saúde. Tem demônios agindo ali com legalidade na tua saúde, entende? E Deus está permitindo, né? Porque tem coisas que precisam ser ajustadas. Agora, quando tu conhecer esse Deus estranho, mesmo que tu tenha experiência lá de Lázaro de morte, lá da filha de Jairo de morte, do filho da viúva de Naim de morte, quando esse Jesus, esse Deus que é estranho, quando esse Deus chega, esse ser das trevas tem que dar lugar. Deus tem propósito. Amém? Tá problema conjugal, está te atormentando, é porque o Deus está estranho para você naquela área. Conheça esse Deus, irmãos. Esse Deus quer se apresentar através desse evangelho do reino para você. Porque você, há quantos anos você conhece pessoas que estão na igreja? Talvez você, há quantos anos está na igreja? Está sempre ruim, está sempre ruim. Não está ruim? Está sempre ruim, não pode. Alguma coisa está errado. Porque está sempre ruim, sempre ruim. Estevão estava morrendo a pedrada e ele alegre cantando louvor. E disse, eu vejo ali Jesus Cristo, a destra de Deus Pai. Oh, glória a Deus. E morreu e foi para a glória. Hoje os crentes estão murmurando por tudo. Estão se lamentando por tudo, brigam por tudo. Não, irmãos, o evangelho do reino te treina, te exercita a tu conhecer esse Deus estranho, para quando tu passar pelo vale da sombra da morte, tu passe glorificando a Deus. Porque tu só vai passar, tu não vai ficar. Amém? Davi dizia, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu estarei contigo. Então o que acontece? Tu vai passar, mas tu não vai ficar. Hoje os crentes passam e acabam se prostrando e ficam muito tempo. O vale da sombra, que é para correção ou para acréscimo de vida divina, para amadurecer a gente, né, que gera sofrimento também, tem um prazo, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse que é 10 dias. Mas tem crente que faz anos, está no mesmo buraco. Não conheceu o Deus estranho. Então a proposta desse trabalho que a gente tem, através dos materiais da editora, através de todas essas lives que se faz aí da Rádio TV Menorá, é para te apresentar esse Deus estranho. Para de servir a esse Deus estranho parcial. Ele não pode ser estranho para você. Gente, ele te substituiu na cruz do Calvário, ele tem que ser um ser íntimo nosso. Olha o que ele disse para os discípulos, eu não chamo
vocês mais de servos. Eu chamo vocês de amigo agora, porque o servo não sabe o que o seu senhor precisa, mas o amigo sabe. Tu não tem assim desde a tua infância aquele amiguinho que tu abre teu coração? A gente sempre tem, né? Uma pessoa assim que é bem chegada, que tu abre teu coração para aquela pessoa. Jesus quer ser muito mais do que essa pessoa para ti. Às vezes a gente tem uma pessoa assim que a gente, né, se relaciona e a gente abre assim intimidade, abre até coisa que não precisa abrir, né? A gente abre, né? Porque confia. Às vezes aquelas pessoas não é de confiança, então abriu o que não era para abrir, né? Mas Jesus quer ser essa pessoa, porque você pode confiar nele. Só que ele também quer confiar em você. Pode ver que uma relação de amizade, as duas confiam uma na outra, na verdade? Então tu fala teus podres e ouve podre, tu fala teus podres e ouve podre. Jesus Cristo também quer confiar em você. Só que ele não tem podre para te falar, né? Ele tem coisas para te dirigir, para te orientar e coisas sadias, né? Então eu quero deixar essa mensagem aqui dizendo sobre esse versículo aqui, irmãos, ó, 23, 24, ó, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei aí também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Só que do lado do ao Deus desconhecido tinha muitos outros altares. E no teu coração tem esse altar do Deus desconhecido que você não sabe quem ele é, porque você ainda está se entregando para outros. Mas é esse a Deus desconhecido que o apóstolo Paulo fala, ó, é o Deus que fez o mundo, os outros não fizeram nada. A esse Deus que está desconhecido para você, o apóstolo Paulo está dizendo, ó, é esse que fez o mundo e tudo que nele existe. Então ele governa, ele manda, ele administra. Os outros não. Os outros estão ali te roubando. Os outros estão ali te tirando a tua paz. E tu está trabalhando para eles. Porque sempre quando tu coloca os outros deuses na frente desse Deus desconhecido, eles estão te roubando. E você vai se frustrar. Olha só, sendo ele o Senhor do céu e da terra, lê comigo, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então esse Deus desconhecido, irmãos, ele não habita em ações naturais tuas. Tudo que tu está fazendo tem que começar a perguntar, questionar, será que isso realmente vai favorecer alguma coisa para o reino? Vai, Deus está lá. Tu vai receber paga por essa ação. Porque Deus vai te livrar de muitas coisas, vai te abençoar em muitas áreas. Agora, Deus ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Aí tu está fazendo coisas que vai beneficiar a terra, Deus não está lá. Você está perdendo tempo e Ele está te enganando. Você vai se frustrar e você vai perder e vai sofrer muito. E tem coisas que se perde que não tem mais volta. Aí você vai ver assim, ó, tô perdendo. Para de fazer coisas naturais. Vai fazer aquilo que Deus está dizendo que é para fazer. Que Deus estará contigo. E quando Deus está nesse altar, só cabe um, irmãos. Ou é Deus ou é o diabo. Só existe um trono. Ou só existe um coração, né? Quantos corações tu tem? Um só, né? Ali é o trono. O que está ali dentro é que vai governar a tua vida. E se Deus estiver ali, Satanás não consegue nem chegar perto. Amém? Versículo 25, ó. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida. Respiração. E tudo mais. Então Ele não é servido por ações humanas, irmãos. Porque Ele não precisa de nada. Pelo contrário, é tu e eu que precisamos. Então, se a gente precisa e a fonte para receber algo para o meu suprimento vem dele, vou me entregar para ele. Eu vou conhecer esse Deus que até hoje está desconhecido de nós. Porque não é normal, irmão, uma cidade como essa, ter esse número de crentes como essa, irmãos. E a cidade está do jeito que está. Não é normal. Divisão, briga, competição. Né? Quem trabalha na política, que nem, né, a nossa irmã Suzete ali, que trabalha na Câmara lá, sabe a luta que é, não tem unidade, cada um puxa para um canto. Então, se o poder administrativo, o poder executivo, o poder legislativo de uma cidade, cada um puxa para um canto, como é que está a cidade? Desamparada.
Porque Deus não puxa para um canto diferente da perfeição. Jesus não puxa para um canto diferente da de Deus. O Espírito Santo não puxa para um canto diferente da de Jesus. A Trindade Divina puxa para o mesmo lugar. Te livrar da natureza pecaminosa. Amém? Se você começar a conhecer esse Deus que está desconhecido, porque eu falo, irmãos, assim, ó, com convicção e pela minha experiência que eu ouço pessoas falar, que são meus irmãos de outros lugares, que eles vêm abrir o coração, vêm falar. Um outro dia eu fui convidado para ir para uma reunião, para ministrar uma palavra, e aí fui ministrar, eram irmãos de outras organizações, e eu cheguei lá e eles estavam numa luta, porque eles queriam massacrar uma liderança espiritual, porque a liderança espiritual falhou lá em alguma coisa lá. E eles estavam assim num pé de guerra, e eles queriam me botar naquela briga junto. E eu fiquei escutando aquilo ali, e fiquei escutando, e eu disse assim, mas eu não sou Deus. Tu não é Deus, tu não é Deus, tu não é Deus, tu não é Deus. E a Bíblia diz em Tiago que eu não posso falar mal dos meus irmãos, muito menos de uma liderança. Tu não sabe se não é Deus que está fazendo aquilo ali? E eu ainda compartilhei, vocês não conhecem o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia mandou Oséias casar com uma prostituta, não foi? E quantos se levantaram contra o profeta Oséias naquela geração? Massacraram o pobre do homem, e o homem estava obedecendo a Deus. Esse Deus da Bíblia é estranho, você não conhece esse Deus, o cristianismo não conhece esse Deus, porque ele chegou e disse para o profeta Ezequiel, eu quero que tu faça a tua comida num estrume, em cima de um estrume humano. Mas Deus, tu é abominável essas coisas. Então tu não conhece o Deus da Bíblia. Deus disse para Ezequiel, eu vou recolher tua esposa. E eu não quero que tu chore uma gota de lágrima. Mas Deus, mas o que eles vão achar, que eu sou um profeta frio, que não ama minha esposa? Então você não conhece o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia manda fazer coisas estranhas àquilo que você pensa que é, irmãos. E a gente não faz, e a gente não segue esse Deus, porque a gente aprendeu um Deus estranho da Bíblia. Não é o da Bíblia, é um outro Deus. A gente aprendeu um Deus que aceita todas as coisas como se não tivesse disciplina e correção. Tem. Tudo que eu faço em desacordo com aquilo que Deus me revela, terá consequência sim, terá disciplina sim. E aquele negócio que a gente diz assim, o profeta chega para nós assim diz o Senhor, eu vou te abençoar do jeito que tu tá. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz assim, ó, saia aí da Babilônia, saia da natureza pecaminosa, sai desse teu entendimento confuso das Escrituras. Porque é engraçado, porque hoje a gente está aprendendo o Deus da Bíblia de que Ele é o nosso garçom, né? E nós somos os que recebem, mas o Deus da Bíblia diz que Ele é o Senhor e nós somos servos. Amém? Mas o servo não dá pitaco nas coisas divinas, irmãos. O servo só serve na orientação de Deus. Amém, irmãos? Então vamos nos colocar em pé, eu acho que era isso que Deus tinha para nós.